Fala pessoal, fala turma, como vocês estão galera? Tudo certo? E aí galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo galera? Fala Lucão, fala aí meu irmão, boa noite. O Ban foi comprado pela Anthropic, é isso aí Lucão, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui cara. Por isso que eu tô fazendo essa aulinha aqui pra vocês. Fala Anselmo, fala Gabi. Turma, estão me ouvindo bem aí? Como que tá aí? Tá certinho? Me dê um feedback aí por favor. Felipe, libera esse wallpaper aí. Lucão, vou mandar lá na comunidade, hein? Vou mandar pra turma lá. Boa noite, galera. Como vocês estão, turma? Tudo bem? Como foi a semaninha aí de vocês? Vambora lá pra mais uma livezinha, mais uma aula aqui que seria uma aula do FSC, mas como a gente tá em Black aí, um momento excepcional aí, um momento extraordinário, né? A gente tá fazendo aberto aqui no YouTube pra todo mundo, tá? Fala, Vinícius. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, então, Lucão. Vamos pra cima, cara. Turma, sem muita enrolação, primeiro eu quero dizer o seguinte. Vou pedir pra minha equipe mandar uma enquete aí no chat pra eu saber quem está no FSC ou quem não tá ainda. Manda aí, equipe, por favor. Quem já tá no FSC e quem não tá ainda no FSC. Por que eu pergunto isso? Porque hoje é o último dia de Black, tá? Amanhã a gente vai encerrar a condição de Black e você não vai mais conseguir aproveitar essa que é a oportunidade mais insana da história pra você fazer parte do FSC, do Full Stack Club, tá? Quando eu digo FSC, é Full Stack Club. Beleza? Então, se você ainda não faz parte, toca nesse link aí, pega a sua vaga agora pra você aproveitar essa Black Friday. Se você tiver qualquer dúvida também, manda aí no chat, a gente vai conversando, tá? Durante a aula aqui, durante o conteúdo, a gente vai conversando, beleza? Fechado, turma. Quero ver quem não entrou. Sou aluna há quase um ano, vale demais. Boa, meu irmão, é isso, cara, é isso. Fico feliz em ler, ia falar ouvir, né? Mas tô lendo aqui, fico feliz em ouvir essa mensagem. É a semana, turma. Ó, a sexta-feira é o pior dia pra fazer aula à noite, cara. Que a gente já tá todo cansado da semana, né? Aí troca a palavra, enfim. Mas fico feliz em ler essa mensagem, tá? Estamos juntos, meu irmão. Vou até tirar uma printzinha aqui pra mandar pro time, porque isso aí motiva o time, sabia? Lembra pro time o nosso propósito, né? Aluna da turma 8, boa, tô dentro, fechou. Todo mundo tá dentro, então. Coisa linda, hein? Galera, vamos lá então pro conteúdo, turma. Bora lá pro conteúdo. Galera, quem não sabe o que é ban? B-U-N. Quem não sabe o que é ban? Fala aí, eu não sei. Fala aí, só pra eu ter uma noção aqui. Quem não sabe o que é ban? Esse cara aqui, ó. O ban. Eu não sei, o Elias não sabe, tá? Galera, o ban, ele é um substituto do Node. É isso mesmo. Sabe o Node, turma, que a gente usa pra caramba? A gente usa o Node pra tudo, praticamente. O ban, ele é um substituto do Node. Olha que loucura. Caramba, Felipão, mas tem como substituir o Node? Tem como uma ferramenta substituir o Node? Cara, quando o ban, ele surgiu, tá? E se a gente ver aqui, ó, ban release date, eu acho que foi em 21. Não, mentira. Errei totalmente. 23, ó. 8 de setembro de 2023. Ele veio com essa promessa e na época que ele saiu, cara, foi uma loucura, assim, porque todo mundo falou, cara, como assim? Vai substituir o Node e tal, é impossível substituir o Node, etc, etc. E aí, quando o ban saiu naquela época, turma, eu sinceramente não botei muita fé. E até pouco tempo atrás eu não botava muita fé, não no sentido de que é uma tecnologia ruim, uma ferramenta ruim, não. Só que, quando você vai usar qualquer tecnologia, turma, por exemplo, o ban ou outra ferramenta, open source, o que é open source? Ela está no GitHub, então eu consigo acessar aqui, ó, o GitHub do ban. Eu consigo contribuir para o ban, eu consigo clonar o ban e fazer o meu próprio ban, se eu quiser. Isso é open source, tá? Quando você vai usar uma ferramenta open source, é importante você se atentar nos contribuidores. Como assim? Se eu vier aqui em Insights, Contributors, são as pessoas que contribuem para o ban. Olha só, cara, é praticamente um cara só, velho. Olha isso aqui que louco. Olha o gráfico de commits dele e olha o restante aqui da comunidade. Olha que louco, né? Olha o Claude aqui, ó.
comitando bastante no ban. E aí você talvez já enxergue o problema. Olha a foto desse cara. Olha a foto desse cara, turma. Meu Deus. Não consegui não prestar atenção nisso. E talvez você enxergue o problema, né? Alguém enxerga o problema? Qual que é o problema disso aqui, turma? Qual que é o problema disso? Então, meu irmão, eu não tinha muita fé por conta disso aqui, mano. Tipo assim, não que eu não gostava, eu gostei, não tem como você não gostar do ban. Só que é uma pessoa só que faz a parada, mano. Se esse cara aqui, ele parar de contribuir ou acontecer alguma coisa com ele, como que vai ficar o ban? Então eu pensava muito nisso. Então eu não cheguei a usar o ban em produção por conta disso. Eu não cheguei a focar muito meus esforços em, por exemplo, ensinar sobre o ban por conta disso, tá? Mas, turma, o ban, ele, muito recentemente, foi adquirido pela Anthropic. E a Anthropic, turma, quem conhece a Anthropic aí? Provavelmente a maioria, né? A Anthropic é a dona do Claude Code, certo? E do Claude Sonnets, certo? Então, é uma empresa imensa. Quem é Jared Summer na fila do pão? O cara é muito brabo, mano. O cara é brabo, o cara criou o ban. Só que assim, concorda que tá muito dependente dele a ferramenta? Só que agora o ban, turma, ele é da Anthropic. Então isso muda o cenário. Agora eu tô mais empolgado com o ban. Porque agora tem uma empresa séria por trás do ban. Isso nos dá segurança, tá? Isso nos dá segurança. Então, eu achei isso aqui uma notícia muito massa. E agora eu vou começar a trazer mais conteúdo sobre o ban aqui. Porque é uma ferramenta sensacional, tá? Basicamente, galera, ele promete substituir por completo o Node em uma velocidade muito mais rápida e com muitas facilidades. Muitas facilidades, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai criar uma API simples usando um framework que foi feito para o ban, especialmente, que foi o Elysia. Quem já usou esse framework aqui, turma? O Elysia JS. Eu confesso que eu nunca tinha usado ele até pouco tempo atrás, até uma semana atrás, que eu comecei a ver mais sobre o ban, tá? E, cara, eu gostei muito, tá? Estudei bastante, tal, para fazer essa aula aqui, e gostei bastante dele. Basicamente, ele é um framework, turma, feito primeiro para o ban. Você consegue usar ele no Node e etc, mas ele é feito especialmente para o ban, tá? Isso aqui traz muitos benefícios. O principal é a performance, turma. O principal é a performance, cara. A performance disso aqui é bizarra, tá? Se você comparar, tem até uma... Eu até peguei um link aqui, turma. Deixa eu pegar o link aqui, ó. Olha a comparação aqui de performance, turma, quando a gente compara com o Express, por exemplo. Olha isso aqui. Olha que coisa louca, mano. 2 milhões de requests por segundo, o Express 113 mil. Olha que maluquice, cara. Olha o FastFi, por exemplo, que o FastFi ele é mais rápido do que o Express. Olha isso aqui, que loucura. Claro que esses benchmarks, turma, assim, não dá pra você confiar cegamente, né? Depende muito do cenário em que ele foi feito e tal. Você tem que ver na sua aplicação como vai ser. Ó, mais do que o Rono também, mais rápido do que o Rono. Ou seja, é muito mais rápido, tá? Então vamos criar uma API com ele, tá? Porque hoje ele é a melhor opção dentro aí do ecossistema do ban para você criar uma API. Você até consegue criar uma API com FastFi e com Express dentro do ban, tá? Você consegue fazer isso, mas não é tão interessante a níveis de performance, tá? Quando você compara com o Elysia, porque o Express ele foi feito pro Node, turma, pro Node. O Elysia ele foi feito para o ban, né? Com o ban em primeiro lugar ali, no nível de prioridades, vamos dizer assim, tá? Então, turma, como que a gente usa esse ban? Cara, você vai ver que é muito mais tranquilo do que parece, tá? Como que a gente vai usar o ban? Vamos lá, turma. Primeiro você precisa instalá-lo. Então, copia esse comando aqui, cola aí no seu terminal e instala. Depois, você abre aqui o seu terminal, dá um ban-v, ele tá aqui na versão 1.3.3, beleza? E a gente vai criar um projeto com o framework Elysia, tá? Então, como que a gente faz isso? Eu vou rodar um ban, deixa eu ir até a minha pasta aqui, YouTube, primeiro, para ficar bem organizadinho. Então, ban creates Elysia e eu vou colocar ban API V2, que eu já criei a V1 para preparar o conteúdo aqui para aula, tá? Tô indo pra academia, gostaria de ver a live toda. Lucão, bota aí a live pra tocar durante a academia e treina ouvindo a gente, irmão. Vambora. É bom que você já melhore em 2 pontos ao mesmo tempo. Você treina o intelecto e o corpo, né? O físico. Mas bom treino aí, meu irmão. Guerreiro, e sexta-noite agora pra academia, cara. Parabéns.
Então, turma, ele criou aqui a aplicação. Olha como foi rápido, né, cara? Você vai ver que o ban, ele é muito rápido, galera. Ele é muito rápido, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu ban API V2 com o cursor, beleza? Você pode usar qualquer IDE aí que você quiser. Vou dar um zoom aqui pra vocês. Legal? E, turma, nós temos algumas coisinhas aqui, tá? Primeiro, nós temos esse src index.ts e que já vem aqui com uma APIzinha aqui rodando pra mim. Beleza? O que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou simplesmente rodar um ban run src index.ts. Eu acho que a minha porta está sendo usada, tá sendo usada pelo meu Docker. Deixa eu estopar esse container aqui. Vou falar sobre Docker hoje também, vai ser bem massa, tá? Beleza. Deixa ele estopar o container, deixa eu abrir o terminal, deixa eu rodar de novo aqui, ó, run src/index.ts, minha API tá rodando. Então, se eu abrir aqui o meu localhost 3000, olha só, localhost 3000, tá lá a minha API. Olha como já foi mais fácil, turma, do que o próprio Node, né? Por quê? Porque o ban, turma, ele já tem suporte TypeScript out of the box. Ou seja, eu criei aqui o meu arquivo TypeScript, eu criei aqui o meu tsconfig.json, que o ban já trouxe para mim, tá? Então você ainda consegue já usar TypeScript. O ban ele foi feito, turma, para ser o máximo retrocompatível com o Node possível. Então, tudo que você consegue usar no Node, pelo menos a maioria das principais ferramentas, você consegue usar no ban, tá? É muito parecido. Então, mesma coisa, o tsconfig, você cria aqui, tem o package.json. Então, é muito parecido. Por isso que é muito mais simples do que parece você sair usando o ban nos seus projetos, tá? Então, agora eu já consigo só um ban run e rodar o arquivo TypeScript. Olha como já é mais fácil, né? Eu não tive que instalar tsx, não tive que instalar tsnode, não tive que fazer nada. Só rodar o comando. Olha que coisa linda isso aqui, né? Como já é mais fácil, tá? E turma, dentro aqui do Elijah, a gente tem uma forma bem interessante da gente declarar rotas, certo? Então, basicamente aqui, ó, eu inicio aqui o meu app, tá? E eu declaro essa rota gets aqui dentro do meu app, tá? E eu consigo, galera, usar o Elijah em conjunto com o Zod para fazer validações das minhas rotas. Isso aqui eu acho fenomenal, tá? Isso aqui dá uma produtividade simplesmente imensa pra gente, beleza? Então, como que eu declaro, turma, outra rota aqui dentro do Elijah? Eu vou deixar dessa forma aqui, ó, para ficar mais organizadinho aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui, turma? Basicamente, eu vou colocar um ponto post. Eu quero criar uma rota ponto post. Eu vou criar uma rota barra posts, por exemplo. Eu vou criar um post, né? Beleza. Vou chamar de teste aqui para ficar mais fácil. Legal. O segundo parâmetro, turma, que eu vou passar para cá vai ser o handler, ou seja, a função que vai ser executada quando eu chamar essa rota post. Tá? Deixa eu desabilitar o cursor tab aqui por enquanto. Beleza? E como terceiro parâmetro, turma, eu vou passar algumas coisinhas aqui. Tá? Olha que interessante. Primeiro, eu vou passar o seguinte. Eu vou passar o meu body. Então, o que eu vou receber dentro dessa requisição? Tá? Eu vou receber, por exemplo, um objeto, certo? Porque eu quero criar uma tarefa. Essa tarefa tem algumas propriedades. Então, eu vou instalar aqui, galera, o Zod. E como que você instala uma dependência aqui com o ban, tá? Então, você vai basicamente procurar. Você vai digitar ban adds Zod. Certo? Só isso, basicamente, tá? Então, instalei aqui a versão 4.1.13 do Zod. Então, você roda um ban adds Zod na versão 4.1.13 para instalar a mesma versão que eu. Fechado? Legal. E agora, turma, eu posso falar o seguinte, ó. O meu body, eu vou importar aqui, ó. Imports. Cara, não dá para ficar sem o cursor tab. Não tem como, não tem como. From Zods, tá? E aí, o meu body, ele vai ter um z.object. Então, se você nunca usou o Zod, basicamente eu estou declarando aqui um objeto, tá? E o que vai ter nesse objeto? Vai ter um title, por exemplo. Vou chamar de posts aqui, ó, posts, tá? Então vai ter um title, que vai ser um z.string, e vai ter um contents, que vai ser um z.string também. Então, ambos são string, e eu quero que eles sejam obrigatórios. Então, vou colocar um .trim.min 1, ou seja, eu vou tirar os espaços em branco, e após tirar os espaços em branco, eu preciso ter pelo menos um caractere lá dentro, tá? Senão ele vai dar erro, beleza? Então, o Elijah, turma, ele já dá essa integração pra gente com o Zod. Vocês vão ver que massa isso aqui, tá? Vocês vão ver como é massa isso aqui, beleza? E eu posso também, turma, falar o que eu vou ter no meu response. Então, o meu response, ele vai retornar aqui, ó, pra mim, um status 201, que o meu post foi criado, por exemplo. E quando retornar esse status, eu vou retornar um objeto. O que eu vou ter dentro desse objeto?
um ID z.uuid, por exemplo, tá? Eu vou ter um title string e um content string. Elijah é tipo Fastify. Vinícius, tem várias similaridades, cara. Tem várias similaridades, tá? Essa própria forma aqui de você declarar, né, a rota é bem parecida, tá? Então, você vai reaproveitar muito conhecimento do Fastify aqui, beleza? Legal, turma. Eu posso também colocar aqui um created at, por exemplo, que vai ser um z.string.datestime. Aqui, na verdade, é só z.dates agora, se eu não estou enganado. Beleza, fechou. E agora, turma, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Dentro aqui do posts, ó, eu vou pegar o meu body, tá? E olha que interessante. Dentro aqui do meu handler, ó, esse body, ele já está tipado. Olha que massa. Ele já está tipado, ó, title e contents. Eu não precisei fazer nada, turma. Eu não precisei configurar nada. Nenhuma ferramenta. Eu só precisei instalar os odds. Então, você vai ver que o ban, ele já traz muitas coisas built-in, né? Já construídas pra gente. Sem que a gente precise fazer configurações extras como o Node, tá? Mas isso não é o melhor do ban, tá? O melhor do ban a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Então, aqui eu já posso, por exemplo, ó, fazer um return. E esse meu return, ele também vai ser tipado. Beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui na documentação do Elijah, eu consigo ver também, deixa eu ver aqui, routes. Ó, eu consigo passar parâmetros aqui também, se você quiser passar parâmetros, tá? Enfim, é bem legal, galera, bem legal. Dá pra fazer muita coisa e tudo tipado com o Zod. Isso que é interessante, tá? Tudo tipado com o Zod. Beleza? Beleza, turma. Então, você pode dar uma olhada na documentação aqui também para você dar uma olhada se você quiser. Meu intuito aqui é passar mais uma introdução para você, tá? Eu vou retornar aqui, galera, um 200 que eu não vou criar efetivamente no banco. E aí, ó, já vai estar tipado aqui, ó. Então, ID, crypto.random.uid, vou retornar um ID aqui geral, aleatório no caso, title, content e created at. Se eu tirar o created at daqui, turma, olha só, eu vou ter um erro. Por quê? Porque não está tipado. Porque, na verdade, está tipado, mas eu não passei, ó, created at. Vocês estão percebendo, turma, como que a response fica tipada, cara? Isso aqui é sensacional. Sensacional. E a gente também consegue gerar uma documentação automática dessa API aqui. Como que a gente faz isso, turma? Que o Lucão já cantou a bola aí no chat. Como que a gente faz isso? A gente vai usar o Elijah.js Open API. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, a gente vai importar isso aqui. Se você não sabe, OpenAPI é uma especificação, tá? Que a gente consegue usar nas nossas APIs, que já gera, a gente já consegue gerar uma documentação baseando-se nessa especificação, tá? Então, isso é bem bacana. Ele usa aqui o Scalar UI, que é uma plataforma open source também, se eu não estou enganado. É open source, que já dá uma interface bem bacana pra gente da nossa API, é bem interessante, ó. Então, eu coloco esse OpenAPI aqui, eu aqui no meu Elijah, eu coloco um .use OpenAPI, certo? Eu vou instalar esse cara aqui também, então, vou dar um ban ads. E, cara, é muito rápido também, turma, o ban ads, olha como é rápido, cara. É muito rápido, mano, é muito rápido. E ele é bem parecido com o PNPM, tá, turma, em relação a como que ele funciona, tá? Ele tem o esquema do cache, ele tem o esquema do symlinks também, né? Então é bem parecido com o PNPM, mas ainda mais rápido, tá? Beleza, e eu preciso também, turma, como eu estou usando o Zod aqui, eu preciso fazer uma configuração a mais, que é essa aqui, ó. Então, como eu estou usando o Zod, eu preciso passar dentro aqui do OpenAPI esse zods z.toJSON schema, beleza? Então, agora, turma, se eu rodar aqui minha aplicação de novo, e para não ter que ficar toda hora reiniciando ela, eu posso rodar um ban run watch src/index.ts. Minha API está rodando. Se eu vier aqui para localhost 3000/open API, eu tenho aqui, ó, a minha API documentada. Olha que coisa linda, né, turma? Pelo amor de Deus, cara. Olha que coisa linda. Olha que fácil. Galera, eu não tive que instalar quase nada. Só o Zod e a biblioteca da OpenAPI. Se eu fosse fazer isso aqui no Node, cara, eu já teria que ter instalado umas 10 bibliotecas, né? Olha que massa, galera. Zod é irrelevante para quem usa OP. Esse é meu caso. As validações ficam mais seguras nas classes. Meu irmão, é um bom ponto, cara. Mas assim, você concorda que as validações das classes, elas não excluem o Zod? Eu vejo elas como complementares. Então, você usa o Zod para validar a nível da sua rota de API, certo?
Ou seja, se não passar ali da validação do Zod, você nem vai instanciar sua classe, você nem vai validar lá dentro. E aí você pode sim duplicar essas validações, se você quiser, dentro das suas classes, né? Se você for usar suas classes que não seja apenas na sua API. Você vai usar numa Lambda, por exemplo, enfim. Mas eu acho que são complementares, não acho que um exclui o outro, tá? Mas é um bom ponto, beleza? Olha que massa, turma. Já gerou pra mim, consigo até testar aqui, ó. Se eu vir aqui pro barra posts, ó, consigo dar um test request aqui. Consigo colocar qualquer coisa aqui, ó. Ele dá um send, ele retorna pra mim. Se eu não passar nada aqui, ó, tipo, passar um content vazio, ele vai me dar o erro lá, ó. Olha só. Então, too small. Por quê? Porque eu coloquei, ó, aqui, que esse content, ele precisa ter pelo menos um caractere. Beleza? Vai ensinar a configurar uma boa arquitetura de pastas para o projeto? Ô Gui, não é o principal propósito aqui da aula, tá? A gente pode dar uma passadinha nisso aí, em algumas recomendações. Mas tem um vídeo aqui, até no meu canal, sobre arquitetura hexagonal. Lá no Full Stack Club a gente tem mais aula sobre isso, mas se você quiser aprender mais sobre organizar arquitetura e tudo mais, estruturar uma aplicação, tem um vídeo aqui no meu canal chamado Arquitetura Hexagonal, você pode dar uma olhada lá, tá? Então, turma, olha que massa, vocês já viram um pouco do poder do BAN, né? Como que a gente consegue ter mais facilidade, mais coisas que já vêm pré-montadas pra gente, tá? Mas, um dos principais pontos que me empolgam no BAN não é só isso, é como ele é mais leve e mais rápido do que o Node. Por quê, galera? Olha que louco isso aqui. Se você for fazer o build dessa aplicação aqui, então vamos supor que é uma aplicação Node, tá? Você vai fazer o deploy para produção. Você tem que converter o TypeScript para JavaScript, certo? E aí você pode usar tanto o TSC para fazer isso, você pode usar o TSUp para fazer isso, certo? Mas o BAN, ele tem uma forma diferente de você fazer o build da sua aplicação. Ele tem uma forma diferente, cara. Eu consigo pegar toda a minha aplicação, todos os meus arquivos e jogar em um único binário. E executar isso onde eu quiser. Vou te mostrar. Olha que maluco isso aqui, cara. Se eu vier aqui, ó, no Elijah, na documentação deles, eles têm aqui, ó. Aqui, ó, deploy to production. Se você descer aqui, ó, compile to binary. Olha só. Eles me dão esse comando aqui, que basicamente, turma, o BAN, outro ponto que é excelente dele, excelente, é que ele é tudo, tá? Então, se você pegar... Como assim ele é tudo, Felipão? Vou te explicar. Olha lá, vou te explicar. Quase um Golang, exato. Exato, Daniel. Por isso que eu tô empolgado com essa parada. Se você pegar, turma, o ecossistema do Node, tá? Então, tô aqui no Node. Beleza? Dentro do Node, turma, nós temos o quê? Nós temos o Package Manager, que é o NPM. Certo? O que mais que nós temos, turma? Nós temos o Bundler, que aqui a gente tem, por exemplo, o Webpack, nós temos o RSPack, nós temos o Rollup, nós temos coisa pra caramba aqui, né? Nós temos o Compiler. Compiler não, é... Babel, cara, é Compiler, né? Isso, Compiler, tá certo. Nós temos o Compiler, que é o Babel. Nós temos o SWC também, certo? O que mais que nós temos? Nós temos o Test Runner, que é o Jest ou Vitest. O que mais que nós temos, turma? Cara, nós temos um monte de coisa. E você percebe que cada uma dessas coisas você tem que configurar individualmente. Você tem que configurar o Webpack, o RSPack, você tem que configurar o Babel, o SWC, você tem que configurar o Jest, o Vitest. São muitas ferramentas diferentes, feitas por pessoas diferentes. E aí você vai usar o Jest ali, por exemplo... com o ESM tem problemas, aí você tem que... Cara, é uma coisa que às vezes não fica muito agradável da gente trabalhar, né? Claro que a gente tem soluções para isso, né? Como boilerplates, como o Lucão falou, então você já tem ali meio que um template para você começar projetos, mas não isenta o fato de que nós temos muitas ferramentas diferentes. Já o BAN, turma, o BAN, ele é tudo. Então, dentro aqui do BAN, nós temos tudo já pronto. Tudo. Então, nós temos o Bundler, nós temos o Test Runner, nós temos o Compiler, nós temos tudo dentro de um lugar só, que é o BAN, tá? Por exemplo, esse build aqui, ó, é o Bundler
do ban. Percebe que eu não tenho que instalar TS-up, não tenho que instalar ES-build, nada. Isso aqui é o bundler do ban. Olha que interessante. Tá? Olha que interessante. Então, quando eu rodo esse comando aqui, ó, eu vou matar aqui a minha API. Quando eu rodo esse comando, presta muita atenção aqui. O que eu estou fazendo? Eu vou buildar qual arquivo? src/index.ts, certo? Esse compile aqui, ó, que é a chave. Esse compile vai falar para o ban pegar esse arquivo TypeScript, pegar minha aplicação e converter para um binário, compilar para um binário, tá? Aqui tem algumas opções aqui de minificação, de tirar o white space, de minificar a sintaxe, né, para deixar o código mais enxuto. O target aqui, ban, tá? Isso é importante, quando a gente faz aqui essa conversão para binário, beleza? E onde que ele vai sair? Qual vai ser o arquivo que ele vai sair? Eu vou colocar server. Então, se eu rodar isso aqui, turma, olha só. Tá vendo esse server aqui que ele criou? É um arquivo binário com a minha aplicação. Então, eu posso simplesmente rodar um ./server. Minha aplicação rodou. Olha que maluco isso, turma. Eu não tenho que ter um Node instalado, eu não tenho que rodar um Node server. Eu só rodo server. Eu posso rodar isso aqui em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E qual que é o ponto disso, turma? Por que o Go ele é tão popular hoje? O Golang. Alguém já codou em Golang aí, turma? Eu tô codando bastante em Golang, a gente usa no trabalho, eu tô codando bastante em Go. É uma linguagem muito legal. Mas por que ela se popularizou muito? Porque justamente ela pega toda a sua aplicação e joga num binário. Então, para você executar a sua aplicação, é muito mais fácil em um ambiente Docker, por exemplo, onde o tamanho da imagem conta muito. Porque para você rodar uma aplicação Node no Docker, você precisa, na sua imagem Docker, ter lá o Node instalado. Ter o NPM, por exemplo, certo? Junto com o Node. Então, isso já traz um tamanho maior para a imagem. Agora, se você só tem o binário, você não precisa de nada instalado. Você não precisa de Node, você não precisa de Go, de nada. Só o binário e acabou. Vocês estão entendendo, turma, como que isso aqui é bom? Especialmente quando a gente fala de ambientes com Docker. Isso aqui, cara... E hoje, praticamente, todo back-end que você trabalhar no mercado é Docker. Tá? O Docker tá em tudo. Beleza? Então, isso aqui é sensacional. Você poder converter toda a sua aplicação para um binário só é simplesmente fenomenal, turma. Já me convenceu. Tô vendendo aqui o ban, né, cara? Tô vendendo aqui a parada. Galera, é muito legal. É muito empolgante, cara. Isso aqui é muito bom porque resolve muitos problemas que o Node tem. Não tô dizendo que o Node é ruim. O Node vai ficar aí por muito tempo. Acho que, cara, impossível substituir 100%. Impossível. Mas é muito empolgante, tá? E, turma, eu posso também criar aqui, ó, um build.ts e colocar a configuração de build para não ter que ficar toda hora digitando aqui, né? Ban, build, passar tudo isso. Então, como que eu posso fazer isso aqui? Já me convenceu. Danilão, te convenceu o quê? A usar o ban ou a entrar para o FSC? Espero que o segundo, viu? É mais importante. Mas, turma, que eu posso colocar aqui, ó? Eu posso colocar um await run.run, ó, ban.build, e aqui eu posso passar algumas configurações. Então, eu vou colar aqui, ó, isso aqui. Então, primeiro, o que eu quero buildar? O src/index.ts, onde eu quero que o resultado fique na pasta build, tá? Você pode gerar source map aqui, eu não vou gerar nesse caso, vou deixar sem. Target ban, minify, você pode minificar algumas coisas. E o compile, turma, olha que interessante, você até pode colocar qual target você quer, ou seja, em qual ambiente você quer rodar o seu binário. Então, você quer rodar no Linux, você quer rodar no Darwin, que é o Mac, você quer rodar no Windows, você pode escolher, tá? Então, olha que interessante, eu estou usando um Mac M4, então, ele é um Darwin ARM 64, certo? Então, eu vou buildar para esse target aqui. Eu vou dar um export aqui, porque ele vai reclamar porque eu não estou exportando nada, tá? Então, agora, se eu rodar um ban build.ts, olha só, ele buildou aqui na minha pasta builds, eu consigo agora build/server e tá rodando. Se eu mudar esse target aqui, ó, para Linux, porque se você quiser fazer o deploy no Docker, você precisa usar esse Linux, tá? Então, ban Linux ARM 64. Se você estiver usando uma máquina ARM, né? Se você estiver usando uma x86, você coloca aqui x64, no caso, beleza? Vou deixar ARM aqui. Então, se eu fazer o build agora, então ban build.ts e tentar rodar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque agora esse binário ele não é mais para Mac, ele é para Linux. Olha que interessante isso, né?
Então, se eu colocar o Darwin aqui, agora sim eu vou conseguir rodar a minha aplicação, tá? Então, galera, um dos pontos muito positivos do Ban é isso, tá? E qual que é a minha recomendação, seguindo a recomendação do Ban? Cara, compila em binário, é muito mais fácil, é muito melhor, especialmente no ambiente Docker, porque a sua imagem Docker vai ficar muito mais leve, tá? A imagem final, porque você não vai precisar de Node para rodar a parada, entende? Eu posso rodar isso aqui no lugar que eu quiser, mano. Isso aqui é muito louco. Beleza? E você também pode compilar, galera, para JavaScript, né? A forma convencional. Como que você faz isso? Você tira aqui esse compile, tá? E aí você roda... Vou até remover aqui, ó, o builds. E aí você roda o build novamente. E aí você gera em JavaScript. Certo? Você gera em JavaScript. E aí, galera, você pode ou executar isso aqui com um ban. Então, eu posso rodar um ban build/index.js. E lembrando, turma, que eu falei para vocês, o ban ele substitui o Node. Então, eu rodaria isso aqui com o Node, certo? Só que eu rodo com o ban. Inclusive, eu não consigo rodar aqui com o Node isso aqui. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, targets ban. Tá vendo? Então, eu só consigo rodar com o ban. Se eu quiser rodar com o Node, eu coloco aqui target Node, tá? Então, agora, se eu fizer o build aqui novamente e rodar aqui com o Node agora, aqui não deu bom. Enfim, não sei por que agora. Mas, enfim, se você quiser, você também pode colocar browser, tá? Então, ele vai, quando você estiver trabalhando com React, com Nest, você coloca browser aqui, tá? Mas eu recomendo você compilar para binário. É a melhor opção, especialmente em ambientes Docker. Fechado? E, turma, como que a gente usa o Docker aqui? Como que a gente usa o Docker? Fica tudo no binário? Exatamente, cara. Exatamente. Como que a gente usa o Docker aqui, turma? É muito simples, cara. É muito simples, é muito melhor, tá? Isso aqui que brilha os meus olhos em relação a gente ter um binário, tá? Então, galera, eu vou colar aqui uma Dockerfile. Não vou muito a fundo aqui nos detalhes, tá? Não é o intuito aqui, mas o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo primeiro o build da minha aplicação. Então, primeiro eu copio aqui o package.json, faço o ban install, copio aqui o build, o tsconfig, depois eu rodo o build. Depois, eu gero aqui, galera, outra imagem. Então, isso aqui é um mute stage build, né, aqui no Docker. Então, basicamente, a minha imagem final, ela vai ser essa aqui, ó. E essa imagem final, ela não tem Node, ela é muito leve. Extremamente leve. Extremamente leve, tá? E aí, essa imagem final, ela vai rodar, de fato, a minha aplicação, tá? Então, ela vai pegar aqui, ó, do build, o binário, né, o server que foi gerado aqui, o binário, e vai rodar. Então, se agora eu rodar aqui, ó, um docker build, e eu vou deixar o repositório aqui para vocês também, tá? Ban API V2, eu vou buildar aqui o Dockerfile que tá na raiz aqui do projeto. Ó, ele vai rodar o ban install, vai rodar o build, vai exportar aqui a imagem, legal. E agora eu vou rodar um Docker run, eu vou colocar a porta 3000 do Docker para 3000 aqui da minha máquina, e eu vou rodar o meu ban API V2, que foi a imagem que eu acabei de criar, tá? Aqui eu tenho que colocar Linux, por isso que não rodou, tá? Porque eu buildei para Mac, e o Docker é Linux, então eu tenho que colocar aqui, ó, Linux, tá? Então eu vou rodar aqui de novo o meu build. E agora eu rodei a minha aplicação. E a minha imagem, turma, ela é extremamente... Cara, não é tão leve igual uma imagem do Go, tá? Ó, 182 megas. Se você fizesse isso aqui no Node, cara, ia ser pelo menos uns 400 megas, por exemplo. Tem aplicações minha aqui, ó. Cara, olha essa API aqui do Node, ó. Quase 1 GB. É uma API simples até. Se isso aqui fosse Node, cara, seria facilmente o dobro do tamanho dessa imagem, tá? Então isso aqui é muito legal, galera. Muito legal. Beleza? Então eu queria falar bastante sobre essa parte aqui do build do ban, como que você consegue compilar para um binário e como que isso aqui é muito bom para ambientes dockerizados, tá? Muito bom mesmo, beleza? FSC é muito bom, sou aluno da 3ª turma. É isso aí, Caio, tamo junto, irmão. Você é das antigas, hein, mano? Vambora, turma, vambora. E galera, agora que a gente viu aqui o básico do ban, né? E também o básico do build, né? Do ban,
vamos falar mais sobre a API, tá? Então, a gente criou uma rotinha simples aqui, certo? Mas eu quero falar um pouco mais com você sobre algumas ferramentas muito interessantes que a gente tem hoje em dia aí para usar, especialmente o Better Off. Então, a gente está criando um projeto aqui, turma, com a nata da programação, né? É Bun, é Better Off, é Elijah, é a nata da programação, é o mais moderno que tem, né? Então, como que a gente integra o Better Off dentro aqui da nossa API com o Bun, tá? E a gente vai ver outras features bem legais do Bun durante esse processo. Fechado? Então, turma, quem aí já usou o Better Off, turma? Fala aí se você já usou, se você não usou, fala aí também, não usei. Só para eu ter uma noção. Consegui minha primeira oportunidade aqui. Boa, Cainha, fico muito feliz por você, irmão. Vamos para cima. Nunca usei? Marcelão, BetterOff é uma biblioteca excepcional de autenticação, tá? Tem vídeo aqui no canal sobre ele, tá? Basicamente, você consegue implementar autenticação com Apple, com Google, com GitHub, com, enfim, um monte de coisa. Ó. A turma falou que já tá usando aí, a maioria da galera já tá usando, legal. E, cara, tem muitas integrações legais aqui, tá? O Caian perguntou, Elijah é melhor que o Fastify? Caian, se você comparar a nível de performance, sim, tá? Eu, galera, não tenho aplicações rodando em produção com Elijah ainda. Muito em breve eu quero ter, mas não tenho ainda, então não posso dizer para você, olha, em produção funciona melhor e tal. Segundo os benchmarks, funciona muito melhor, questão de performance e tal. Mas eu tô gostando bastante, tá? Até agora eu tô gostando muito. E, turma, nós temos várias integrações aqui legais, tá? Que a gente vai explorar. Acho que tá cedo para usar Elijah em produção? Cara, tem uma galera que usa aí, ó. O Marcelão falou. A galera da Abacate Pay usa Elijah. É um framework que tá pronto para produção, tá estável, né? É que a minha experiência eu nunca usei ainda, certo? Mas se você pegar aí tecnicamente falando, eles estão prontos sim, tá? Turma, vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu vou instalar aqui o Better Off. Então, Bun add Better Off. Então, instale aqui na versão, vamos ver a versão que ele vai instalar, 1.4.5. Então, rode um Bun add Better Off na versão 1.4.5. Olha como é rápido, né, cara? Olha que loucura. E vamos começar a configurar aqui o nosso projeto. Antes de configurar, na real, o Better Off, turma, a gente vai configurar... vamos começar com o Better Off, na verdade. Então, vamos lá em Get Started, Installation. Eu preciso criar essas variáveis de ambiente aqui, ó. Então, vamos aqui no meu .env, criar aqui o Better Off Secrets. E eu vou colocar esse Better Off URL, que vai ser, por enquanto, o localhost 3000 aqui da nossa API, certo? Beleza. Agora eu vou copiar esse código aqui embaixo, turma, ó. Esse código aqui, vou explicar para você, vou copiar ele, vou colar aqui, ó, em src liboff.ts, vou colar aqui. Vou explicar para você agora esse cara, tá? Primeiro, antes da gente explicar, a gente vai usar o Drizzle como ORM. Quem aí já usou o Drizzle, turma? Acho que grande parte da turma aí. Você pode usar o Prisma também. Inclusive, na Full Stack Weekend, que vai acontecer na semana que vem, a gente vai usar já o Prisma V7. A nova versão do Prisma aqui no projeto, tá, galera? Vai ser bem bacana. Vou pedir para minha equipe aí mandar o link no chat para a galera adquirir o ingresso da Full Stack Weekend. Mas eu gosto muito do Drizzle, vamos usar o Drizzle aqui, tá? Então, vamos fazer o setupzinho dele. Então, vamos lá, Drizzle ORM, Get Started. Vou usar o Postgres aqui também, tá? Eu vou copiar esse comando aqui para instalar o Drizzle. Então, daqui a pouco a gente volta no Better Off. Então, vamos aqui instalar. Muito rápido, cara, olha que é muito rápido. Vou criar aqui no meu .env o meu database URL. E eu vou criar, galera, um Dockerfile bem simples aqui, um Docker Compose, na verdade, só pra gente ter um Postgres rodando aqui pra gente, tá? Então, vou criar aqui, ó, um Docker Compose.yaml. Deixa eu só ver se eu não tenho nada rodando aqui, eu vou parar tudo aqui, pra não ter confusão. Vou parar esse container aqui também. Legal, então estamos aqui com o nosso Docker, bem simplesinho, tá, turma? Basicamente um Postgres que vai rodar aqui pra gente, tá? Eu vou pegar aqui o database URL, colocar os dados de acesso desse banco que a gente está rodando com Docker, fechado. E agora eu vou continuar aqui o setup do Drizzle. Então, eu vou criar aqui, ó, o meu drizzle.config, então eu vou copiar isso aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, drizzle.config.ts, vou colar aqui. Beleza, vou deixar assim por enquanto, tá? Process.env.database URL. Dentro do bun, turma, você também pode acessar as variáveis de ambiente por meio do bun.env, tá?
Então, você também consegue fazer isso aqui. A gente não precisa do .env aqui nesse caso. Beleza? Deixa eu até ver se ele instalou aqui. Instalou, eu vou tirar, porque a gente não vai precisar, não. Deixa eu rodar um ban install aqui. Legal. Fechado. Então, eu estou usando Postgres. O meu esquema vai ficar aqui, a gente já vai criar esse esquema, tá? Vamos criar agora. Então, vamos aqui em src db/esquema.ts, certo? Esse esquema, turma, vai ser as nossas tabelas, tá? Então, eu vou colar esse exemplo aqui da documentação do próprio Drizzle e eu vou mudar para PostStable. Vou colocar uma tabelinha aqui simples de post, beleza? Fechado, deixa eu pegar aqui o timestamp. Beleza, então esse ID aqui eu vou colocar um UUID, primary key, default random. Não vou muito a fundo aqui no Drizzle, tá, turma? Porque não é o foco aqui da aula. Se você não conhece o Drizzle, a gente tem aula no FSC, bastante aula sobre ele, beleza? Fechou, então criei aqui a minha tabela e agora eu preciso criar um index.ts aqui, ó, que vai ser isso aqui, vai ser a conexão de fato com o meu banco de dados, tá? Vou remover esse import aqui do .env. E aqui eu vou colocar o ban.env.databaseURL, que é essa variável de ambiente aqui. Legal? E aqui, turma, tem um ponto interessante, tá? Lembra que eu falei que o Node, ele tem várias ferramentas e bibliotecas diferentes para a gente fazer coisas diferentes? Então, por exemplo, para você se conectar com o Postgres no Node, a gente usa o Node Postgres, geralmente. Essa biblioteca aqui, ó, o PG, na verdade, o PG, tá? E a gente usa também o Postgres.js, que é outra opção. Certo? Aqui, ó, esse Postgres.js. O ban, galera, ele tem uma própria biblioteca já do ban mesmo, já embutida no ban, que conecta a gente com bancos relacionais, como o Postgres, MySQL, enfim. Se você procurar por ban SQL aqui, ó, olha só. Tem aqui o SQL, que tem uma performance muito melhor também, muito melhor do que o PG lá do Node, tá? Então, olha como o ban ele já traz muitas coisas pra gente, né? Então, como que a gente usa o SQL aqui do ban no Drizzle? Eu vou importar aqui, ó, drizzle ORM/ban SQL. Só isso, basicamente. Então, com isso aqui, eu já estou usando o ban SQL para me conectar com o meu banco de dados, tá? Eu vou exportar isso aqui, legal, fechado, vou deixar meu esquema assim, legal. E agora eu configurei meu esquema, configurei aqui minha conexão com o banco, agora vamos voltar lá pro Better Off, tá? Esse DB aqui, galera, vai ser o que eu acabei de criar, a minha conexão de fato com o banco, isso aqui, certo? Aqui o provider vai ser Postgres, beleza? E por hora é isso aqui, galera, por hora é isso aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ver se a minha API tá rodando, tá? Vou ver se não deu ruim aqui. Então, ban, run, vou rodar com o watch aqui, index.ts. Legal. O que eu vou fazer agora? Antes da gente finalizar a configuração do Better Off, vamos voltar lá na minha rota de posts e eu vou criar esse post aqui lá no meu banco. Como que eu vou fazer isso? Olha só. Eu vou chamar um await db.inserts. Um ponto importante, turma. Aqui, ó, na minha conexão com o banco, eu preciso passar o meu esquema para cá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar tudo como esquema do meu arquivo ./esquema, dessa forma. Então, basicamente, eu pego todos os export consts aqui e eu jogo dentro dessa variável esquema, certo? Então, agora eu tenho aqui, ó, o autocomplete. Então, posts table.values e eu coloco isso aqui, que eu acabei de criar, certo? Isso aqui vai ser agora uma função assíncrona. E aí eu retorno, aí eu tenho que pegar isso aqui, né, o results. Eu tenho que colocar um ponto returning aqui também. E é isso, né? Eu posso até retornar só o results mesmo. Legal. Vamos ver se está rodando a API, turma. Então, beleza. Vamos lá voltar para a nossa documentaçãozinha. E eu vou testar. Vamos ver se ele vai criar de fato lá no banco. Faltou uma coisa, galera. Eu tenho que dar, obviamente, o DrizzleKit push, né? Para fazer o push para aplicar esses esquemas aqui, essas tabelas ao meu banco, né? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou rodar um banx, _ban DrizzleKit push. Isso aqui. Aqui deu ruim, por que eu não estou rodando o banco? Deixa eu rodar. Beleza. Tá demorando um pouquinho para rodar o banco. Por que tá demorando assim para rodar o banco? Deixa eu dar uma olhada no chat. Me acostumei com o Prisma, nunca consegui aprender o Drizzle.
Cara, é que o Prisma, ele é ruim em certos aspectos, né? Especialmente serverless, por isso que eu fui pro Drizzle. Mas o Prisma, ele tem uma experiência de desenvolvimento melhor, ele é mais fácil. Como tá o Anti-Gravity? Cara, tá legal, tá interessante. Galera, não sei o que tá acontecendo, deixa eu reiniciar aqui meu Docker. Galera, muita gente ainda não entrou pro FullStack Club. Turma, vamos garantir a vaga aí no FSC. Se você tá curtindo aqui o conteúdo, tem muito mais lá no FullStack Club pra você. E hoje é o último dia pra você garantir a condição de Black Friday. Amanhã, acabou. Não tem choro. Então toca aí no link e bora com a gente. Tiver qualquer dúvida, equipe, vocês conseguem mandar o link aí da equipe de suporte pra turma tirar dúvida? Manda aí que é legal. Beleza, a turma tá rodando aqui agora. Agora eu vou rodar um BunX. Esse BunX, turma, ele substitui o NPX, tá? Basicamente. Então, o NPX Drizzle Kit Push é a mesma coisa, certo? Então, eu vou reiniciar aqui a minha API só para ter certeza aqui. Então, vamos lá. Vou testar aqui o posts, ABC, vou dar um send, e ele criou meu post lá no meu banco. Legal. Posso até rodar aqui, ó, o BunX, Bun Drizzle Kit Studio. Olha só. Tá aqui. Olha que massa. Beleza? Legal, turma. Então, criamos aqui a nossa primeira APIzinha, integramos aqui com o Drizzle está funcionando. Agora a gente está pronto para finalizar a integração do Better Off. Fechado? Até agora, turma, alguma dúvida sobre o Bun, sobre o Elysian, alguma pergunta? Podem mandar aí, turma. Aqui é lugar de interação. Ah, uma coisa, turma, que eu gosto sempre de garantir é que o build está rodando, né? Que a versão deployada, ela tá rodando. Então, de tempos em tempos, eu gosto de... A versão do Docker já, né? Eu gosto de confirmar. Então, vamos fazer um Docker build aqui de novo, ó. Só para ver se vai dar bom. Beleza. E aí, eu vou rodar aqui. Só que eu preciso passar agora as variáveis de ambiente, né? Então, aqui eu vou passar um env file. Não sei se você sabia dessa aqui no Docker, ó. Eu posso passar o meu .env e tá rodando, ó. Que interessante. Então, tá funcionando ainda. Se eu criar outro post aqui, sends. Aqui não vai funcionar por um detalhe, tá? Qual que é esse detalhe? Dentro do Docker, turma, esse localhost aqui não é o localhost da minha máquina. É o localhost da network do Docker. Então, ele não consegue acessar o meu banco que está rodando no meu computador. É como se o container Docker estivesse dentro de outra rede. Então, para eu acessar meu banco na minha máquina, eu tenho que usar um host.docker.internal. Então, agora se eu rodar aqui de novo, deixa eu dar um stop aqui. Então, agora se eu fizer o build de novo, rodar de novo, ele vai funcionar, tá? Faz um endpoint de autenticação. Vamos fazer, irmão. Docker builds, vamos ver se vai dar bom. Vou fazer o build aqui de novo. Na verdade, nem precisava do build, só do run mesmo. Agora dá um send, agora funcionou. Fechado? Legal, turma. Vamos voltar então como estava. Deixa eu... parar de rodar aqui o meu servidor. Legal. Deixar o nome do serviço também funciona. Se você tiver um Docker Compose boa, é uma opção, irmão. Se você estiver rodando a API no Docker Compose, é uma opção. Como a gente está rodando direto ali no Docker Run, eu precisei colocar mesmo o host.docker ali. Não teve jeito. Mas vamos embora, turma. Galera, agora, o que eu vou fazer? Vamos começar aqui o setupzinho do Better Off, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui, turma? Perguntaram do .env, né? Se o bando já entende .env por default. Entende, Danilão. Ele já vem com isso configurado. Mais uma coisa que ele já vem, né? A gente não precisa instalar o .env como é lá no Node. Tudo bem que o Node ele já tem um suportezinho ali, mas é opcional. Você tem que explicitamente usar ali, né? Quando você vai executar o arquivo. Beleza. Então agora, turma, o que eu vou fazer, né? O Better Off, turma, ele é uma biblioteca de autenticação, como eu falei para vocês, tá? E ele vai, essencialmente, lidar com toda a parte de gerenciamento de usuários, de sessões da minha aplicação. Eu não vou muito a fundo aqui, porque eu tenho um vídeo aqui lá no meu canal, tá? Aqui no FSC tem aula também sobre o Better Off.
que eu explico melhor o Better Off, tá? O que ele é, como ele funciona, a arquitetura dele. Eu vou focar mais em implementar aqui para você ver como que funciona integrado com o Ban e com o Elijah também. Beleza? E aí a gente vai tirando dúvidas depois, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvidas aí. Fechado? Mas, turma, em essência, para o Better Off funcionar, ele precisa necessariamente criar algumas tabelas na minha aplicação. Por quê? Porque ele vai, como eu falei, gerenciar usuários, gerenciar sessões, gerenciar verificação de conta, por exemplo. Então, ele precisa de tabelas para fazer isso, certo? E antes da gente gerar aqui essas tabelas, eu vou fazer algumas configurações que eu gosto de fazer aqui no Better Off, tá? A primeira coisa, turma, é o seguinte, eu gosto de colocar as minhas tabelas no plural aqui no Drizzle. Então, por exemplo, posts, eu prefiro assim, tá? Inclusive, deixa eu até mudar aqui o import, posts agora. O Better Off, por padrão, ele vai criar tabelas no singular. Então, vai criar, por exemplo, user, accounts. Eu tenho agonia disso, cara. Eu não gosto disso. Eu gosto no plural. E tanto que o Better Off, ele disponibiliza essa opção pra gente. Então, se eu vier aqui em lib off, eu posso passar aqui, ó, um use plural como true, aqui para dentro do Drizzle Adapter. Então, eu tô falando, ó, vou usar Postgres e as minhas tabelas que você vai criar para mim vão ser no plural, tá? Isso é muito importante também, belezinha? Fechado. Agora, turma, outro ponto que eu preciso fazer, eu preciso criar essas tabelas de fato. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou rodar esse generate aqui, ó. Esse generate. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, banx, ban, eu vou passar o better of CLI generates. Então, vamos ver se vai dar bom. Ele vai gerar aqui as tabelas que a gente precisa para mim. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Fechou. Então, ele perguntou se eu quero gerar esse arquivo, vou marcar que sim. E dentro aqui desse arquivo, ele criou as tabelas para mim, ó. Tudo aqui já no plural. Olha que interessante, ó. Verification, session, tem um monte de coisa aqui que eu não vou entrar nisso agora, não é o foco, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar tudo isso aqui, eu vou colocar aqui no meu schema.ts, beleza? Eu vou ter que importar um monte de coisa aqui também, ó, que eu acabei não importando. Então, deixa eu pegar isso aqui, colocar aqui. Vou importar aqui o ID também do pgcore. Vou importar aqui o varchar também, da tabela de posts, legal. E eu posso apagar agora esse off schema, certo? Galera, tem alguns pontos aqui que são importantes a gente alterar, tá? Primeiro, esse ID aqui, ó, da tabela users que o Better Off gera, não é um UUID por padrão. Eu não gosto disso. Então aqui eu posso usar um UUID, certo? E eu posso falar que ele vai ser um default random, ou seja, vai ser um UUID aleatório, beleza? Mesma coisa aqui, ó, no session. Então, esse ID aqui do session vai ser um UUID, vai ter um default random aqui dentro, tá? Mesma coisa aqui no accounts, UUID, default random, nesse ID. Aqui no verifications também. Esse user ID aqui, ó, também vai ser um UUID. Esse user ID aqui também. E, no geral, é isso, tá? Então, essa é a primeira modificação que eu quero fazer. E outro ponto, turma, que é muito importante também, tá? Meu intuito aqui nessa aula é também passar várias boas práticas para você, certo? Perceba que a gente está usando Snake Case aqui, certo? Como nome de tabelas, ó. Então, o que é o Snake Case? É email underline verified. Então, é tudo minúsculo e você substitui o espaço por underline. Já o Camel Case é o quê? É a primeira minúscula e depois, ao invés de você colocar espaço, você coloca letra maiúscula, certo? Então, deixa eu até fazer o seguinte, ó, Snake Case. E a gente tem o Pascal Case, que é esse aqui, que a gente usa para components React, né? Geralmente que a primeira letra maiúscula e as demais após espaço também, tá? Para banco relacional, turma, qual que é melhor? Pergunta para vocês. Snake Case. Sabe por quê? Porque o banco relacional, ele não diferencia a letra minúscula de maiúscula. Sabiam dessa? Em nome de coluna, vocês sabiam dessa, turma? Eles não diferenciam. Então, o ideal é você usar Snake Case, certo? Por padrão, o Drizzle, ele gera as colunas em Camel Case. Então, esse created at aqui, ó, ele vai ser gerado em Camel Case. Vai ser created at, tá? Como que você muda isso? Você vem aqui, ó,
no Drizzle e você coloca... eu acho que é... Deixa eu ver aqui na minha colinha, peraí. Aqui, ó. Casing, Snake Case. Certo? Então, isso aqui é importante. Eu sempre coloco isso aqui nos meus projetos com Drizzle, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Docker... Cara, eu sou tão... Eu ia falar preguiçoso, né? Mas isso é algo que vai aumentar a sua produtividade. Toda hora eu digitava Docker Compose down -v para remover os volumes. O que eu pensei? Cara, eu vou criar um atalho para isso, né? DCD -v, pronto. DCD, bem mais fácil, né? De você digitar do que Docker Compose down. Eu fiz a mesma coisa para DCU também, que ele dá o up. DCD-V. Bem mais fácil, né, turma? Tem um monte de alias assim. Mas vamos lá. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou, mais uma vez aqui, subir o Docker. Eu vou rodar um bunx bun drizzlekit push para ele fazer o push aqui das tabelas. E eu vou ver como elas ficaram aqui. Então, se eu vier aqui para posts, ó, esse created at ainda está em camel case porque eu tenho que passar aqui, ó, created at explicitamente. Mas as demais tabelas, galera, estão com snake case, ó, certinho, tá? Então, deixa eu rodar um push aqui de novo. Eu vou renomear a coluna. Beleza. É isso aí, turma. Então, colunas do Betteroff, tabelas criadas, certo? A gente mudou aqui o UID e tudo mais. Agora, vamos integrar ele com o Elijah, tá? Como que a gente faz isso, turma? Bom, a gente tem aqui na documentação do Betteroff esse guia. Então, se eu procurar aqui, ó, no Betteroff, Installation Integrations, Elijah, tá? Eu consigo seguir isso aqui, bem tranquilo. Então, eu vou passar aqui para o meu Elijah, olha só, no meu index, esse ponto mounts. Eu vou passar esse off, que vai ser esse off que eu criei aqui, ó, com o meu drizzle adapter e tudo mais, certo? E depois, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou tentar acessar essas rotas aqui do Betteroff, porque o Betteroff ele cria várias rotas pra gente, como rota de criação de conta e tudo mais. Então, é o que esse mounts faz pra gente. Ele basicamente pega as rotas do Betteroff e acrescenta no Elijah, certo? Eu vou rodar aqui a minha aplicação também. Eu tô usando aqui a porta 3000, deixa eu... É esse container aqui. Não vou mais rodar, por enquanto, container, para não ter que ficar toda hora dando stop. Vamos lá, então. Ok, então, deixa eu rodar novamente aqui. Legal. Se eu vier aqui na minha documentação, turma, da minha API, eu não tenho rotas novas aqui, perceba? Mas eu acabei de te falar que o Betteroff cria rotas novas. Por que eu não tenho nada aqui? Porque a gente tem que fazer uma configuração extra, tá? Para essas rotas aparecerem aqui, as rotas do Betteroff. Então, como que a gente faz isso? Aqui no Elijah, olha só. A gente tem aqui em Integration uma seção para o Betteroff. Olha que interessante. Então, se você descer aqui, ó, para OpenAPI, tem esse guia aqui de como que você adiciona as rotas do Betteroff na documentação da sua API. Então, eu vou basicamente copiar esse código aqui, ó, pegar esse esquema, colocar lá no meu off.ts, colocar aqui. Eu vou copiar esse import aqui também da OpenAPI. Beleza? E eu preciso também, turma, lá no meu, aqui no meu off, eu preciso passar aqui para baixo desse database, plugins, eu vou colocar OpenAPI. Vou importar aqui, ó. Na verdade, eu vou importar de Betteroff/plugins. É isso mesmo, OpenAPI, dessa forma. Inclusive, turma, o Betteroff tem vários plugins, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas tem um monte de coisa que você pode acrescentar, como passkey, né? Aquele esquema de você autenticar com digital, autenticação, por exemplo, de 2 fatores. Tem um monte de coisa, tá? Que são plugins. Beleza. E uma coisa, turma, que eu não gosto, né? Que o Elijah já coloca aqui pra gente, é esse prefixo. Eu vou tirar esse prefixo. Tira esse prefixo daqui, porque vai dar confusão, tá? Tira esse parâmetro daqui e aqui na key, ó, você deixa aqui igual o path. Pronto. Não gosto dessa coisinha que eles fazem aqui, beleza? Deixa isso aqui, que vai ficar mais fácil, tá? Legal. Agora, eu vou rodar minha API novamente, vou reiniciar só para ter certeza aqui. E as minhas rotas não estão aqui. Por quê? Porque eu preciso falar aqui, ó, que eu vou usar... Deixa eu ver aqui na documentação. Ó, eu vou usar isso aqui, rapaz. É isso aqui, ó. Eu
vou passar para dentro do OpenAPI esse objeto. Ó, esse OpenAPI já recebe esse map JSON schema. Eu vou passar esse documentation, que vai ser o OpenAPI que eu criei lá no meu auth, tá vendo? Ó, aqui. Salvei. Agora, se eu voltar para cá, olha só as rotas aqui, turma. Olha que interessante. Essas rotas que o BetterOff dá pra gente, tá? Olha, tanto de rota, tudo documentadinho. Olha, cara, que coisa linda isso aqui, mano. Que coisa linda. Dá até vontade de chorar isso aqui, dá uma emoção. A APIzinha bem documentada, tal. É o Vegeta da programação. Muito massa, né, turma? E agora, galera, vamos lá. A gente tá quase finalizando aqui o BetterOff, tá? Eu preciso aqui no meu off colocar o que eu quero autenticar. Quer dizer, quais formas de autenticação eu quero. Eu vou colocar e-mail... Opa, escrevi tudo errado. E-mail and password. Eu vou colocar enabled true. Certo? E eu acho que é isso, cara. E-mail and password enabled true. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo mais sobre as outras formas de autenticação. No FullStack Club tem aula sobre Google, autenticação com Google e tudo isso. Eu vou habilitar só e-mail e senha por hora pra gente manter a aula simples aqui, tá? Então, eu acredito que seja isso, beleza? Que eu tenha que fazer. Então, e-mail and password enabled true. Beleza? Deixa eu voltar aqui pra minha documentação. E agora, vamos tentar, galera. Vamos tentar rodar essa parada aqui, né? Vamos tentar rodar essa parada. Vamos tentar executar aqui as rotas, tá? Só que tem um pequeno ponto aqui, turma, que é o seguinte. Se eu vier aqui na rota de sign-up, ó, e aqui em teste, percebe que a rota é localhost 3000 /signup /e-mail. Isso aqui tá errado, tá? Por quê? Porque por padrão... Opa, que eu saí do lugar certo, é isso? Eu fechei a aplicação... Não, tá aqui, deixa eu mover pra cá. Deixa eu fechar esse cursor aqui que tá me atrapalhando. Beleza. BetterOff delicinha. Pois é, né, irmão? Você é louco. Por padrão, turma, eu tenho esse base prefix aqui, base path no BetterOff, que por padrão ele é /API. Ó, se você passar o mouse aqui em cima, ó, /API /off. Ou seja, todas essas rotas aqui, ó, elas estão, na verdade, em localhost 3000 /API /off /signup /e-mail. Entende? Só que a minha documentação não sabe disso. Então, como que eu corrijo isso? Aqui, ó. Aqui no meu index.ts, o que eu vou fazer aqui, turma? Eu acho que é no... Peraí, turma, deixa eu ver aqui onde que é exatamente isso. Eu acho que é no off mesmo. É isso mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar ao prefixo lá que eu falei pra tirar, então. A gente vai voltar, é isso. É sexta-feira, mano. Dá um desconto aí pra gente. Na verdade, eu nem preciso receber esse prefixo aqui. Eu vou falar que o key aqui, ó, da rota vai ser o quê? /API /off, certo? Mais path. Então, tô colocando o prefixo do BetterOff. Se você quiser deixar explícito aqui, ó, base path, que aí fica mais fácil, né? Pra você entender que isso aqui é o padrão mesmo. Beleza. Então, se eu voltar aqui agora, olha só. Agora, minhas rotas estão certas, /API /off, certo? Legal. E agora, será que vai funcionar? Eu vou dar aqui um test requests. Eu vou colocar qualquer nome aqui, qualquer e-mail aqui também. E eu vou colocar uma senha 123. Deu bad request. Por quê? Invalid e-mail. Então, já está funcionando. O BetterOff já está validando para mim. Certo? Então, coloquei o e-mail válido. Sends password to shorts. Interessante. Por padrão, o mínimo é 7 caracteres, se eu não estou enganado. 8. Failed to create user. Vamos ver o que aconteceu. String to UUID. Unlimited portal parameter. Deixa eu ver o que houve aqui, turma. Alguma coisa aqui no... invalid. Failed to create user insert into... ele passou um parâmetro... tá. Beleza. Por que, turma? Eu tenho que fazer isso. Porque, por padrão, o BetterOff vai gerar um ID... que não é UUID. Lembra que a gente mudou lá no esquema? Ele vai gerar esse tipo aqui de ID, tá? Eu tenho que desabilitar isso. Eu tenho que falar para ele, olha, não gera nada, porque o meu banco de dados vai gerar. Eu tô gerando aqui, ó. Então, como que eu faço essa configuração? Vou colocar Advanced
generates, na verdade, é database. Aqui, ó, em database. Não, cara, não é aqui, não. Deixa eu ver. É advanced mesmo. É advanced database generates ID. Vou colocar false. Certo? Então, ele não vai mais gerar esse ID para mim. Então, vou dar um sends. Agora foi. Olha que coisa linda. Agora foi. Se eu vier aqui no meu Drizzle Studio, deixa eu rodar ele, né? DrizzleKit Studio. Olha só, tá aqui meu usuário. Olha que coisa linda. Massa, né, turma? E agora, vamos supor que eu quero proteger rotas. Porque eu autentiquei, certo? Inclusive, turma, só para deixar claro aqui, o BetterOff, ele tem uma autenticação baseada em sessões, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no meu banco, as sessões dos usuários, ó. Então, o usuário, por exemplo, esse nome aqui, que eu não vou tentar falar para não passar vergonha, mas esse usuário aqui, ele tem essa sessão, tá vendo? E eu tenho aqui o tempo de expiração da sessão e tudo mais, ó. Eu tenho o user ID, a qual essa sessão pertence. Então, essa abordagem tem algumas vantagens. Por exemplo, você consegue fazer logout no usuário automaticamente. Automaticamente não, é de forma arbitrária. Então, você consegue lá ter um botão que desloga o usuário tal da sua aplicação, né? Você tem outras vantagens também, mas é importante você saber dessa arquitetura do BetterOff, tá? E como que a gente faz para pegar essa sessão aqui e verificar se o usuário está autenticado? Bom, a sessão, turma, ela é salva em um cookie. Então, se você vier aqui em Application, Cookies, olha só. Eu tenho esse cookie aqui, ó, BetterOff Session Token. Esse Session Token é o que o BetterOff vai usar para verificar se o usuário está logado ou não. Beleza? Então, como que eu crio uma rota agora autenticada? Vamos supor que essa rota posts aqui, ó, ela é autenticada. Ou seja, eu só posso chamá-la se eu estiver logado. E aqui, turma, ele já me logou porque eu fiz o sign up. Eu criei minha conta, então automaticamente ele faz o login para mim, tá? Então, como que eu faço isso, turma? Eu vou usar esse macros aqui, ó. Esse macro, que é um middleware. É como se fosse um middleware do Express, tá? Então, eu vou copiar isso aqui, que está na documentação aqui do BetterOff. E eu vou criar aqui uma pasta na SRC, vou chamar de... você pode chamar de middlewares, para seguir aqui a convenção do framework. Eu vou chamar de macros, tá? Vou colocar off.ts, vou colar isso aqui. Eu vou importar aqui o Elijah, vou exportar isso. Eu vou importar aqui o off, que eu criei, tá? E o que eu estou fazendo aqui, turma? Eu estou criando um macro off, certo? E quando ele for chamado em uma rota, o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse off.api.getSession, passando os headers, porque os cookies, turma, eles ficam nos headers. Então, eu tenho um header aqui com esse cookie. Então, para você pegar, deixa eu até ver se tem aqui, ó, na network. Aqui, ó. Tá vendo o request headers? Eu tenho o meu cookie aqui, ó. Então, eu preciso passar os meus headers para o BetterOff pegar aqui o meu cookie de sessão e verificar se o usuário está autenticado. Então, ele vai pegar esse Session Token e vai ver. Primeiro, esse Session Token é válido? Foi gerado com esse secret? Se sim, ele vai buscar lá no banco. Existe uma sessão ativa com esse Session Token? Existe. Então, o usuário está logado, tá? Se não existir, eu vou retornar 401. Se existir, eu vou retornar os dados do usuário. Então, tanto aqui o usuário quanto a sessão. Se você quiser, você pode retornar só o usuário aqui, tá? Mas eu vou deixar os dois aqui para a gente ver que funciona também, tá? E aí você usa esse status aqui para retornar um status, basicamente, né? Então, 401 e tudo mais, certo? Agora, como eu faço para usar esse cara aqui na minha rota? Olha que simples, cara. Aqui, ó, depois desse ponto .mount, eu vou colocar um ponto .use, eu vou passar o BetterOff e, na verdade, eu vou chamar isso aqui de BetterOff macro, para ficar mais fácil, tá? Eu vou passar o BetterOff macro. O que eu estou dizendo aqui pro Elijah? Olha, agora as minhas rotas podem usar esse macro off. Então, esse post, olha só que interessante, ó. Como terceiro parâmetro aqui, ó, que eu passo o objeto, que tem o body, response, etc., eu vou passar o quê? Vou até colocar em primeiro aqui, ó. Off true. Olha como ele já é tipado, né? Se eu tirar esse use daqui, ó, teoricamente eu não posso mais ter esse off. Por que eu tenho esse off aqui? Ó, não tenho mais. Só dei um delayzinho no TypeScript. Ó, mas eu não tenho off, ó. Não tenho mais. Agora, se eu colocar aqui o meu BetterOff macro ali
meu ponto .use, eu vou ter o meu auth. Por quê? Porque é o nome do meu macro. Se eu mudar isso aqui para needs auth, agora eu vou ter aqui, ó, needs auth, que eu acho que é até mais claro, né? Acho que ficou melhor esse nome aqui, tá? Então, agora, turma, o que vai acontecer? Quando eu chamar essa rota, antes de chamar essa rota, antes de executar esse handler aqui, ó, que cria o post, eu vou executar essa função, vou verificar se tem um usuário logado. Se tiver, eu vou colocar esses dados aqui, ó, usuário e session, aqui, turma, olha só, no meu handler. Eu vou receber user e eu vou receber session. Olha que interessante isso aqui, cara. E aí eu tenho o user aqui, ponto. Cara, tudo tipadinho. Olha que coisa linda, mano. Tudo tipadinho, turma. Que coisa maravilhosa, cara. Tudo tipadinho, velho. Se eu, por exemplo, esse user agora é 2, vai, esse session é 2. Agora o user vai ser um number e o session vai ser um number. Olha que interessante, cara. Que lindo isso aqui, né, turma? Que da hora, né? Brilha os olhos do dev, pois é. Pois é. Mas, galera, muito simples, né, cara, de você trabalhar. Então, tem aqui meu usuário. E agora, se, por exemplo, ó, vamos lá, eu vou chamar o meu... Eu posso até logar esse usuário aqui também, tá? Vou logar aqui o user e o session pra gente ver. Ó, eu vou chamar agora aqui a minha rota de posts, que eu tô logado. Eu acabei de fazer sign up, eu tenho o cookie aqui, certo? Ó, tenho o cookie aqui, beleza? Então, vou colocar aqui qualquer coisa, run. Ó, ele criou e me deu o log aqui do user do session. Se eu limpar aqui os meus cookies, olha só. Ó, limpar meus cookies e dar um sends, o que vai acontecer, turma? Não vai dar certo. Por quê? Porque eu não tô autenticado. Certo? Pegaram a visão, turma? Vou até deixar o log aqui só pra gente ter de referência, tá? Cara, muito legal, turma. Muita produtividade. Tô gostando bastante, tá? Tô gostando bastante. Eu tô me segurando pra não migrar tudo aqui pra ban. Tô brincando, turma. Não é assim que funcionam as coisas, né? Me ajudem. Mas é isso, turma. Vamos lá. E galera, alguns outros pontos, tá, que a gente precisa discutir aqui. A gente integrou o BetterOff, tá tudo funcionando, mas lembra que eu falei que a autenticação é baseada em sessões? Então, sempre que eu chamar, galera, esse .getSession, eu vou bater no meu banco de dados. Pergunta, isso pode ser um problema, turma? Pergunta pra vocês. Sempre que eu precisar verificar a autenticação, eu preciso ir no meu banco de dados. Por quê? Porque eu preciso verificar se a sessão existe aqui no meu banco. Isso pode vir a ser um problema, turma? Pode vir. Pode vir a ser um problema. Ó, muita leitura. Boa. Se o número de usuários for muito grande, pode sim. Exato, Marcelão. Esse é um problema, tá? Da autenticação baseada em sessões. Beleza? Como que a gente resolve isso aqui no BetterOff, turma? A gente tem aqui, ó, como passar uma opção de session. E aqui eu posso passar o que, ó? Cookie cache. O que isso aqui vai fazer, turma? Basicamente, seria bom salvar a sessão no Redis? Perfeito, Lucão. É isso aí, cara. Esse é o racional, tá? O que eu vou fazer, turma? Basicamente... Não, Lucão, é uma opção, cara. É uma opção. A gente vai ver isso aí, tá? Marcelão, é uma opção você salvar no Redis. Esse cookie cache, ele vai salvar um cache da sessão no cookie. Beleza? Então, ao invés de a gente ir no banco, a gente vai nesse cache que vai ficar, galera, nesse caso aqui, se eu colocar um cookie cache, ó, eu posso passar um enabled true, certo? E eu posso passar o max age, que vai ser o tempo desse cache. Então, o padrão do BetterOff, ó, é 5 minutos. Beleza? Então, se, por exemplo, eu tiver 1000 chamadas para pegar os dados de sessão do usuário X, no intervalo de 5 minutos, na verdade, turma, eu vou chamar o banco uma vez para pegar o primeiro resultado e as subsequentes eu vou bater nesse cache. E aí, depois de 5 minutos, ele vai invalidar o meu cache. Qual que é o problema disso? Eu posso até colocar o max age aqui, turma, explicitamente. Quando o assunto é cache, turma, eu gosto de deixar tudo o mais explícito possível, tá? O mais explícito possível.
Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 5 vezes 60, que é 5 minutos. Eu gosto de deixar tudo mais explícito possível aqui pro dev. Saber que, ó, isso aqui tem cache, tá? Beleza. Então, qual que é o problema disso? Se eu, por exemplo, o usuário tá com a sessão cacheada, eu quero deslogar ele, eu não vou conseguir. Se eu vier aqui na session e apagar, ele ainda vai ter o cache por 4 minutos, por exemplo, entende? Só que, o que o Lucas e o Marcelo falaram do Redis é uma opção. Sabe por quê, turma? Porque é o seguinte, quando eu faço dessa forma, ele vai salvar o cache em memória. Então, na memória da minha aplicação, se eu tiver várias aplicações rodando ao mesmo tempo, tipo assim, você tem uma aplicação que escala horizontalmente. Então, você roda a sua API, a mesma API, em 6 máquinas diferentes. E aí você tem um load balancer ali que faz o balanceamento de carga, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer, certo? Você concorda que eu vou ter cache duplicado entre as aplicações? Porque, por exemplo, na primeira requisição do João, ele pode ir para a máquina X, aí vai ter o cache dele lá na máquina X, e na segunda requisição ele vai para a máquina Y. Então ele vai gerar o cache de novo. Concordam comigo, turma? Que eu vou ter cache duplicado, então teoricamente eu vou ter desperdício de memória. Eu vou estar usando memória à toa. Então eu posso, nesse caso, usar um Redis, turma. Usar um Redis. Então como que eu uso um Redis aqui, ao invés de usar memória local? Eu coloco aqui, ó, um secondary storage. Então eu vou passar o get, certo? Eu vou passar o delete, aqui. E eu vou passar o update. Na verdade, o set. Então, aqui, turma, você chamaria o seu Redis. Então, aqui você get Redis. Get from Redis using key, por exemplo. E aqui você também delete from Redis e set Redis. Então, quando você fornece esse secondary storage, você não usa mais o cache em memória, você usa o cache no Redis. E quando você tem sistemas distribuídos, como, por exemplo, como eu falei, escalabilidade horizontal, você tem um ambiente serverless, por exemplo, você salvar o cache em memória, cara, não é tão legal, tá? Especialmente quando você tem uma aplicação com volume maior de usuários, né? Então, é um detalhe importante, tá, galera? Detalhe importante. Beleza? Para vocês se atentarem aí no trabalho de vocês, nos projetos de vocês. Fechado? Então, turma, no geral é isso, cara. Isso que eu queria passar para vocês. Elijah, Zods, integrado aqui, o BetterOff integrado. Questão aqui dos macros também e a questão do build do Bun. Então vamos fazer um buildzinho aqui. Eu só vou tirar, galera, eu vou comentar esse secondary storage aqui, só para não... Vai que dá ruim, né? Como eu tô declarando ele. Eu vou comentar, vou deixar aqui para vocês, ó. Se quiser usar um Redis, descomente. Eu vou colocar um emoji aqui, ó. Aí. Boa. Fechou. Deixa eu ver se tem mais alguma configuraçãozinha que eu queria passar para vocês. Eu acredito que não, cara. Acredito que é isso mesmo. Ah, outra coisa, turma. Aqui no e-mail em password, eu posso passar aqui pro password, ó, um hash e um verify. O Bun, galera, ele tem implementações nativas também para você fazer hash de senhas. Sabe o bcrypt que a gente usa lá no Node, por exemplo? Então, o Bun, ele já tem a sua própria solução. Então, aqui eu posso, por exemplo, aqui no hash, ó, pegar o password como string e retornar bun.password.hash. E aqui no verify eu vou receber o password e o hash e eu vou retornar bun.password.verify. Olha que interessante. Isso aqui também tem uma performance muito melhor, tá? Então, essa é outro detalhezinho que a gente pode usar aqui no Bun, tá? Galera, o Bun tem muita coisa já pronta. Ó, tem SQL. Cara, tem S3, velho. Cliente do S3 para você interagir com a AWS. Tem o próprio cliente do Redis também, ó. Interessante. Cara, tem muita coisa aqui. Ó, tem a questão dos cookies também. Tem o server também, o bun.serve. Ó, tem o fetch, tem o WebSockets. Tudo isso que o Bun já vem pronto.
No Node, isso aqui você não tem pronto. Você tem que usar bibliotecas de terceiros. Isso aumenta o seu bundle final, aumenta o tamanho da sua aplicação. Certo? Então tem muitas vantagens, turma. Eu tô bem empolgado, cara. Não vou mentir, não. Eu tô bem empolgado para começar a usar mais o Bundle nos meus projetos. Ainda mais agora que a gente tem uma segurança maior de usar ele, né, cara? Isso, para mim, conta muito, né? Não tem como você usar uma ferramenta em produção que depende de uma pessoa, né, cara? É meio... Você tem que ser muito corajoso, né, velho? Claro que deve ter projetos em produção que usam ban, que lucram, enfim, mas... Muda algo com o acquire do ban pela Anthropic? Então, Kevin, a Anthropic disse que não. A Anthropic disse que não vai mudar nada em quesito operacional ali, né? Eles falaram que, o que não muda, né? O ban continua open source, o ban continua a ser mantido, o mesmo time trabalha no ban, o ban é ainda público, o roadmap ainda vai continuar com foco em performance, né? Que é o grande ponto do ban. E o que muda, né? Eles vão ajudar a Cloud Code a ser mais rápido ainda. O ban vai ter mais features, né? Porque vai ter mais dinheiro, vai contratar mais pessoas, mais engenheiros, né? Mais engineers, certo? E, turma, por que a Anthropic adquiriu o ban, cara? Porque eles usam ban para fazer o Cloud Code. Pô, você gerar... Porque, turma, o Cloud Code é um binário, velho. É um binário. Então, você usa o ban para gerar esse binário. Cara, é muito legal essa feature, né? De você gerar um binário da sua aplicação, tá? É muito bacana. Mas, enfim, turma, vamos lá. Vamos fazer o build aqui da aplicação. Turma, tô vendo os feedbacks aí no chat. Que bom que vocês gostaram. Olha o nível da aula do cara. Tamo junto, Bruno. Eu fico feliz que você tenha curtido, irmão. Tamo junto. Se não fosse tão bom, eles não compravam. Cara, eu vou falar sobre isso, ó. Eu quero só conversar com você sobre isso aí. Sobre essa aquisição aí, porque eu acho que revela algumas coisas pra gente. Revela algumas coisas. Importantes, tá? Importantes. Galera, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um commit aqui, fiz bastante coisa, né? Eu esqueci de fazer o commit. Vou colocar initial commit, tanto faz. Cara, eu comitei o... Pera aí, deixa eu dar um reset aqui. Porque eu comitei o .env. Eu tenho que colocar o .env aqui no git ignore. Boa. Beleza. Aqui eu vou ter que remover aqui o... Porque como eu já dei o... Eu vou ter que remover o .env do cache do git. Enfim, vamos lá. Vamos fazer isso aqui depois. Eu vou fazer o build aqui do Docker. Deixa o env.example, boa. E vamos ver se ele vai rodar, turma. Vamos ver, fez o build, docker run, .env file. Eu tenho que mudar aqui o .env, eu tenho que colocar aquele host.docker.internal. Deixa eu rodar aqui. Invalid base URL. Espera aí. Invalid base URL. Eu preciso tirar esse comentário daqui. Beleza, tá rodando, turma. Legal. Vamos tentar agora criar mais um usuário. Deixa eu só limpar os meus cookies aqui. Vamos lá. Sign up e-mail. Deixa eu dar criar aqui um usuário qualquer. Send. Funcionou, turma. Versão no Docker, ó. Olha que interessante. Tá dando um erro aqui, acho que é por conta do z.dates. Refresque minha memória aí, turma. Como que o dates, eu quero o dates, eu quero ele como isostring, cara. Como que... Eu esqueci como faz no Zod V4. Isostring. iso.time. Pergunta idiota, mas dá pra usar usuário e senha no BetterOff? Lucão, não existe pergunta idiota, irmão. Nunca mais me fale isso, por favor, hein, Lucão? Não existe pergunta idiota. Idiota é não fazer a pergunta. Quando você quer perguntar e você não faz, né? Mas dá pra usar usuário e senha assim, cara. Você diz username, né? Sem ser e-mail.
Eles têm um plugin disso, cara, ó, username. Você consegue usar o username aqui, ó. Nunca usei, tá, irmão? Mas a documentação deles é bem completinha. Ó, username available e tudo mais. Cara, o Better Off é delicinha demais, mano. É da hora demais. Tá, turma, vamos ver se esse erro agora para aqui. Deixa eu fazer o build. Mas a API funcionou, turma. Coisa linda, hein? A API funcionou. O ban tem algum mecanismo de anti-crash? Tipo, se a aplicação crashou por um motivo, ela volta? Então, Marcelão, eu não sei, cara. Acredito que não, porque geralmente não é responsabilidade do ban, né? Como o runtime fazer isso. É responsabilidade da sua infraestrutura, né? Prover mecanismos que lidam com isso. Então, eu acredito que não tenha. A gente pode pesquisar, mas eu acredito que não tenha não, cara. Mas aí você, como engenheiro, né, vai prover ali a infraestrutura para, por exemplo, tem um container que está com status de failed, né? Que está falho, que, por exemplo, você tem um health check lá e deu ruim. Aí você vai lá e sobe de novo. No Elixir existe esse mecanismo. Legal, cara, não sabia. Interessante. Cara, é legal você ter essa vivência em outras stacks, né? Porque você aprende essas coisas. Tipo assim, isso nunca existiu no Node, né? Então é meio impensável para um cara que sempre esteve no Node. Mas é legal saber que no Elixir tem isso, cara. No Node, cara, a gente tem algo que dá para fazer algo parecido que é o PM2, né? Que ele basicamente gerencia processos. Então aí você consegue, por exemplo, gerenciar um processo e ver se aquele processo tá falho, você pode retentar executá-lo, tá? Então, ó, você consegue ver aqui os processos e tal, ó, consegue ter várias APIs rodando e tudo mais. E aí você pode ter um processo só, que é só a sua API, e aí você tem essa lógica lá, né? Se ela falhou, você tenta rodar de novo. Mas nativamente do Node não tem. Do Ban eu não sei. Não sei. Agora, enfim. Não sei te dizer, irmão, se o Ban tem no momento. Mas enfim, galera, vamos lá. Docker PS, Docker Builds. Legal, vou dar aqui um Docker Run agora. Vamos ver se vai dar bom. Eu vou limpar aqui os cookies de novo. Mas deu certo, hein, turma? Vocês curtiram, galera? Curtiram o ban? Nossa, eu vou sair usando isso aqui em tudo quanto é lugar. É brincadeira, turma. Não é assim que funcionam as coisas. Infelizmente, não é tão fácil assim. Eu gostaria que fosse. Funcionou. Legal, turma. Então, agora se eu criar aqui um post... Sends. Legal. Pensamentos intrusivos, é isso. Legal, turma. Não tá dando mais aquele erro de dates, né? Que tava dando antes. Que a gente tá usando o wizard.time agora. Cara, o simples fato dele converter para um binário executável me deixou de queixo caído. Pois é, cara. Também me deixou de queixo caído, irmão. Também me deixou de queixo caído, mano. Quando tu tem o poder de decisão é massa, mas quando não tem, aí tem que usar o que ditam. Pois é, Lucão, pois é. Cara, é que assim, teoricamente, é mais seguro você continuar usando o Node, certo? Porque tem mais comunidade, tem mais projetos que rodam em produção com o Node, então ele é mais provado e tal. Mas, cara, eu vou buscar usar o Ban mais em produção para trazer para vocês também problemas que eu posso ter e tudo mais. Mas, assim, turma, antes de você decidir algo, você tem que pensar muito bem a respeito disso. Então, pô, você quer usar o Ban em um projeto pessoal seu? Beleza, vai para cima. Mas, assim, no mercado, vamos dizer, você está responsável por um projeto, né? Cara, não é tão simples assim, né? As suas decisões, elas vão impactar não só você, mas outras pessoas também, membros da equipe, a empresa como um todo. Então, você tem que pensar em tudo isso, tá? Mas, cara, é promissor, hein? É promissor. Então, galera, buildou aqui a minha aplicação. Eu posso até tentar buildar aqui pro meu Mac aqui, ó. Darwin. Eu vou rodar aqui um ban build. E aí eu posso rodar build
Já tá usando a porta, cara. Esse erro aqui tá assombrando a gente hoje. Cara, mas o binário é muito louco, né? Felipe, você é o cara. Peguei várias dicas para o meu app de gerenciador de RPG. Que massa, irmão. Fico feliz que te ajudei, cara. Parabéns pelo projeto aí, mano. Sucesso. Ó, vou tentar rodar de novo. Toma. Binário, turma. Binário. Olha que coisa linda, hein? Rodando. Que coisa linda. Mas, turma, agora que a gente finalizou aqui, eu preciso falar pra você entrar no FSC. Se você não tá ainda... Ô, equipe, manda outra enquete aí, equipe, por favor. Pra eu saber quem não tá, quem já tá no FSC. Manda aí pra gente. Porque hoje acaba Black Friday, turma. Se você quer mais conteúdo assim ainda, indo mais aprofundado, com mais calma, ter um acompanhamento de perto ali no FSC, hoje é o seu último dia para você aproveitar a Black Friday. Então toca aí no link que tá no chat, pega a sua vaga e vamos com a gente, tá? Galera, tá muito barato, acesso vitalício, turma, tá bizarro, bizarro mesmo, beleza? Então não percam essa oportunidade, galera. Beleza? E turma, enquanto vocês vão voltando aí na enquete, é muito louco, né? Porque a Anthropic, deixa eu dar uma arrumadinha aqui nas minhas tabs, porque tá uma bagunça danada. Toda aula fica assim, essa bagunça danada aqui nas tabs. A Anthropic, turma, é a mesma empresa, né, que tem pessoas dentro da Anthropic que fala que software engineers are done, né? Ou seja, não vai mais existir software engineers, não vai mais existir programadores, certo? Só que eu te pergunto, se não vai mais existir programadores, por exemplo, teve um cara da Anthropic que postou no Twitter, eu não vou ter isso agora, um print aqui, mas ele postou no Twitter, agora com o Opus 4.5 acabou pros programadores. Se acabou para os programadores, por que a Anthropic não pegou lá o GitHub do Ban, fez um fork e botou lá os agentes de IA para trabalhar do código deles? Por que eles pagaram? Quanto que eles pagaram? Nem sei se saiu essa informação. Eu não sei se saíram essa informação. Deixa eu ver aqui. Acquisition... Velho. Acho que não vai sair essa informação. Mas vocês concordam comigo, turma? Vocês estão entendendo como é meio contraditório? Porque assim, não importa o que o CEO da empresa fala. O que importa é onde eles investem. Porque onde eles investem mostra o que eles realmente acreditam, certo? Então, se uma empresa que fala que os programadores vão acabar, investe, eu acredito que seja dezenas de milhões de dólares para comprar o Ban e comprar o time do Ban, você não acha meio contraditório? Por que eles não fizeram o fork do Ban e botaram os AI agents lá para trabalhar, né? É meio estranho. Eu fiquei pensando nisso hoje, cara. Falei, mano, realmente não faz muito sentido, né, cara? Muita coisa, turma, é só... A gente não pode acreditar em tudo que falam por aí. A gente tem que analisar, tem que ter uma mentalidade mais crítica às coisas, né? E, enfim, eu fiquei pensando nisso. Os caras fizeram uma POC e viram que não deram certo. Ou pode ser isso aí, né, Kevin? Eles fizeram um fork lá, botaram os agentes já pra trabalhar no ban. Eles fizeram um prompt assim, melhore o ban. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pois é, né? Então tem esse ponto, turma, que eu achei bem interessante. Mas, galera, o que vocês acharam aí da aula, turma? Curtiram? Tem alguma dúvida? Manda aí pra gente. Tem muita gente aí do FSC, mas tem 42% da galera não tá ainda no FSC. Turma, entrem no link aí do chat. Garantam a vaga de vocês, tá? Porque hoje é o último dia, turma, pra vocês garantirem a vaga de vocês na Black Friday. Beleza? Então a gente tem, galera, mais de 20 formações aqui no Fullstack Club. Tem uma formação em IA para devs inédita para você, que vai te ensinar a usar IA para ser um dev mais produtivo. Formação em React, Next.js, Python, C Sharp, um monte de coisa para você. Vários projetos para você fazer também. Projetos completos, relevantes de verdade, para você colocar no seu LinkedIn, no seu currículo. Tem aula sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre negócio, sobre
tudo que você precisa, acompanhamento de perto comigo, mentorias comigo, comunidade que é o ouro aqui do Fullstack Club. Você vai estar dentro de um ambiente que vai te levar para frente com pessoas que querem te ajudar. Você vai ser ajudado, você vai ajudar, tá? Você vai fazer parte da nossa família, beleza? Acompanhamento com Tech Recruiter também, mentorias com Tech Recruiter para te ajudar, conexão entre você e empresas parceiras por meio do nosso Jobs. Inclusive, turma, tem vaga nova lá no Jobs, hein? A gente lançou a plataforma do Fullstack Club, do Jobs, né? E tem vaga nova lá, turma, inclusive, hein? Ó, tem umas vaguinhas novas aqui, ó, de umas empresas parceiras, vocês podem se candidatar. Essa aqui, turma, é a nossa plataforma que os alunos do Fullstack Club têm acesso, né? E eles conseguem se cadastrar aqui e se candidatar a vagas. E essas vagas aqui, eles basicamente recebem com prioridade, né? Os alunos do Fullstack Club. Então isso é bem legal também, cara. A gente oferece vagas pra você. IA que vai te ajudar a estudar. Cara, coisa pra caramba. Você pode garantir o Nexus também, que é o nosso SaaS de agentes de IA, né? Você pode garantir o Nexus também quando você for comprar o Fullstack Club, que são vários especialistas em tecnologias e etc, certo? E pelo preço, galera, mais bizarro da história, tá? Com acesso vitalício. Beleza? Então, não fica de fora, turma. De verdade, eu tenho plena convicção de que essa é a melhor oportunidade da história para você entrar no Fullstack Club. E ainda mais, tem ainda mais um desconto para você que é aluno do Fullstack Club de algum produto. Então, algum bootcamp, alguma formação, qualquer outro produto barato que você tenha comprado, barato eu digo, até mesmo de R$10, você comprou um e-book do Fullstack Club, você tem esse desconto aqui, tá? Então, não perde tempo. Se você tiver qualquer dúvida, toca no link aí que tá no chat para você falar com a nossa equipe aí do comercial, que qualquer dúvida que você tiver, a gente vai te ajudar. Isso aqui, turma, é acesso vitalício, tá? Acesso vitalício, galera, é isso mesmo. Então, não percam essa oportunidade. Belezinha? Fechado, turma? Tem até aqui o vídeo que eu explico tudinho para vocês também. E é isso.